Até o final desta aula aqui, eu vou te mostrar como que você consegue precificar o seu serviço de instalação de energia solar de forma correta e como que você já consegue ter clareza do seu lucro na hora de montar o seu orçamento. Então, quem pode se beneficiar desta aula? Número 1, aqueles profissionais que já trabalham com instalação de sistemas de energia solar, porém eles não enxergam a cor do dinheiro no final do mês, trabalham o mês inteiro, fazem várias obras, várias instalações, porém chega no final do mês e não consegue ter lucro. E número 2, aquelas pessoas que querem começar a trabalhar com instalação de sistemas de energia solar, porém não sabe por onde começar e já querem entrar nesse mercado de forma lucrativa. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai ter bastante informação que vai te ajudar. E para você que acha que de repente trabalhar com instalação de sistemas de energia solar vai ter poucas oportunidades no futuro, vai ter poucas instalações no futuro, ou para você que acha que o mercado de energia solar já não está mais crescendo, que já está saturado, deixa eu te mostrar uma matéria. Essa aqui é uma reportagem da AB Solar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, que diz o seguinte: energia solar em 2025, crescimento, novas oportunidades e avanços tecnológicos. Com previsões otimistas, setor fotovoltaico deve crescer 25% em capacidade instalada e se consolidar como solução estratégica para economia e sustentabilidade. Espera-se que a geração solar contribua significativamente para a criação de cerca de 300 mil empregos até 2030. Ampliando a participação do setor na economia nacional. Então sim, o mercado de energia solar ele tem muito a crescer ainda, ele continua crescendo e vai continuar crescendo cada vez mais. Tem cada vez mais oportunidades de emprego, de obras, de instalações. Então para você que já trabalha com instalação de sistemas de energia solar ou para você que deseja começar a trabalhar, você precisa de conhecimento e estratégias para se manter prosperando e lucrando de forma consistente. Mas eu confesso para vocês que no início, quando eu comecei a trabalhar com instalação de sistema de energia solar, eu ficava com muita dúvida em relação ao valor da minha proposta. Eu não tinha certeza se aquele valor era um valor que estava muito abaixo do mercado e, consequentemente, eu iria tomar prejuízo naquela instalação ou um valor muito acima que, consequentemente, eu teria mais dificuldade de fechar com os clientes. Eu lembro que eu fazia 2, 3 obras por dia, chegava tarde em casa, trabalhava nos finais de semana, fazia várias obras ao longo do mês, mas chegava no final do mês e eu não via a cor do dinheiro, simplesmente não sabia para onde que estava indo o dinheiro, eu não tinha clareza dos meus lucros. Então foi cansado disso, que me motivou a estudar sobre isso, a buscar informação, a me capacitar, a me qualificar, a entender como que eu poderia precificar os meus serviços de forma correta, assertiva e tendo clareza daquilo que eu estava precificando e tendo certeza que no final da obra eu iria ter lucro. Então essa foi a minha motivação. Eu juntei todo o meu conhecimento e montei o curso Instalação Solar Lucrativa, que é o curso onde hoje eu ajudo pessoas que já trabalham com instalação de sistemas de energia solar, mas não estão vendo a cor do dinheiro no final do mês, tem dúvidas de como precificar o serviço de forma correta, não tem clareza dos lucros e também ajuda aquelas pessoas que querem começar a trabalhar com instalação de sistemas de energia solar já de forma correta e lucrativa. Mas afinal de contas, como que se precifica uma instalação de um sistema de energia solar de forma correta? Bom, antes de eu te mostrar na prática como que se faz isso, eu também quero te mostrar o jeito errado de se precificar uma instalação de um sistema de energia solar. Bom, aqui na tela do meu computador, então eu vou te mostrar o jeito errado de se precificar um serviço de instalação de energia solar. Bom, pessoal, aqui a gente não vai se apegar nos valores, tá? Isso aqui é só um exemplo hipotético. Então, vamos se atentar na explicação como um todo, o que eu estou querendo explicar com isso, para a gente entender melhor. Bom, então vamos lá. Vamos supor que você vai fazer uma obra, uma instalação. Como deslocamento, você calculou R$200 como gasto. Tá? Então aqui o que eu estou fazendo? Eu vou fazer um levantamento de todos os gastos que eu estou estimando que eu vou ter nesta obra para fazer essa instalação, para eu depois colocar o meu lucro. Bom, então aqui nesse nosso exemplo hipotético, eu estou considerando um gasto de R$200 de deslocamento, gasolina,
um gasto aqui, por exemplo, de pedágio de R$10. Estou calculando também aqui um gasto de ajudante de R$400, então eu vou pagar alguém para me ajudar a fazer essa instalação. De alimentação, eu estou calculando aqui R$90. De material, R$100, ali de repente uma bucha, um parafuso, uma broca, alguma ferramenta que faltou, enfim. Então de material R$100 e estou considerando aqui R$200 de imprevisto, tá? Então de repente você está colocando ali algum imprevisto que possa ter, algum pneu furado, alguma ferramenta que quebrou e você precisou comprar, enfim, a gente está colocando aqui R$200 de imprevisto, tá? Então, novamente, não vamos se apegar aqui aos valores exatos, mas sim na contextualização do que eu estou querendo explicar. Então tá, somando todos esses custos aqui que eu estou considerando, eu tenho R$1.000 de gasto. Então, os meus gastos para executar essa instalação, eu estou considerando aqui nesse nosso exemplo como sendo de R$1.000. Bom, dito isso, vamos supor que aqui nesse nosso exemplo a gente quer ter 40% de lucro aqui nesta obra, aqui nessa instalação. E qual que é a forma errada de se pensar? Bom, se eu estou tendo R$1.000 de gasto, eu vou colocar 40% em cima do valor dos meus gastos, que eu vou ter o lucro. Essa é a forma errada de se pensar, que é o que eu estou fazendo aqui. Aqui, por exemplo, o valor do serviço deu R$1.400, por quê? Porque eu peguei 40% e joguei em cima dos meus gastos, tá? Então, 40% de 1.000, né, deu aqui R$1.400. Então, o meu lucro aqui nesse caso seria o quê? Seria os 1.400 menos R$1.000, que são os gastos, e aqui nesse nosso exemplo hipotético, né, eu teria R$400 de lucro. Tá? Que mais para frente a gente vai ver, inclusive, que esse valor aqui, na verdade, nem é o lucro. A gente chama de margem de contribuição. Mas mais para frente a gente vai ver isso. Então, só para a gente contextualizar até esse ponto. A forma errada de se precificar é fazer o levantamento de todos os custos que eu vou ter para executar aquela obra. Então, nesse nosso exemplo, a gente chegou num valor de gastos de R$1.000. E se eu quero obter, por exemplo, 40% de lucro, é jogar 40% em cima desses gastos que eu obtive. Então aqui, voltando para esse nosso exemplo, né, a gente teve um valor total que a gente iria precificar para esse nosso serviço de R$1.400, iria descontar os R$1.000 dos gastos, né, e a gente estaria pensando que teria R$400 de lucro. Tá? Essa aqui é a forma errada de se pensar. Veja bem, se eu abrir aqui a calculadora e fazer o seguinte cálculo, bom, R$1.400 é o valor que eu estou precificando esse meu serviço. Se eu descontar o valor do meu lucro, que a gente está considerando de 40%, aqui dos 1.400, que é o valor do meu serviço, olha só o que acontece. Então, 1.400 menos 40%, vou dar um igual aqui, deu R$840. Percebe que não voltou para os R$1.000. Então, ou seja, eu descontei 40% do valor do meu serviço, do meu valor total aqui do meu serviço, tá? Descontei 40% e a gente percebe que ele não voltou para o valor referente ao total de gasto, que nesse nosso caso são os R$1.000. Bom, mas afinal de contas, então, de quanto que está sendo o meu lucro aqui nesse nosso exemplo? Vamos ver então. Lucro real. O valor do meu serviço, então, a gente viu aqui que é de R$1.400. O total de gasto a gente viu também que foi de R$1.000, tá? Então, o valor do meu serviço, que é de 1.400, menos o meu gasto, eu tenho R$400. E se agora eu dividir esses R$400 pelo valor do meu serviço, que é esse cálculo que eu estou fazendo aqui nesta célula, eu estou pegando os R$400 e dividindo por 1.400, eu tenho 28,57%. Vamos voltar aqui para a calculadora e olha só, novamente fazendo aquele cálculo, tá? 1.400, que é o valor que eu estou considerando aqui para esse meu serviço, menos 28,57%, agora sim eu voltei para os R$1.000, que é o valor total de gasto que eu estou considerando aqui nesta nossa obra, aqui nesse nosso exemplo. Então, na verdade, aqui nesse nosso exemplo, eu não estou tendo 40% de lucro, eu estou tendo 28,57%. Então, é aí que muita gente erra na hora de precificar o serviço
e, consequentemente, quando chega no final do mês, acaba não vendo a cor do dinheiro. Por quê? Porque está precificando os serviços de forma errada. Então essa é a forma mais clássica e errada de se precificar um serviço, que é fazer todo o levantamento dos custos, jogar uma porcentagem em cima e achar que essa porcentagem é o lucro. Mas a gente viu agora aqui na prática que não, que esse cálculo ele está errado. Aqui nesse nosso exemplo, inclusive, a gente estava achando que estaria tendo 40% de lucro, porém a gente viu aqui na prática que é somente 28,57%. Então é aí que muita gente acaba errando na precificação e não tendo lucro nos serviços. Bom, eu acabei de mostrar para vocês o jeito errado de se precificar um serviço e agora eu vou mostrar o jeito certo. E essa planilha que eu vou agora mostrar para vocês na prática, como que ela funciona, essa planilha eu chamo ela de planilha lucro certo e essa planilha ela é um bônus para os alunos que estão matriculados, né, que fazem parte do curso Instalação Solar Lucrativa. Então, todas as pessoas que entram para o curso Instalação Solar Lucrativa recebem essa planilha como um bônus. E essa planilha, inclusive, ela recebe esse nome, Planilha Lucro Certo, por quê? Porque ela é um orientativo para precificar os seus serviços. Então, a gente vai ver agora aqui na prática, né, que colocando apenas algumas informações, com poucos cliques, né, eu consigo alimentar essa planilha. E no final, ela já passa o valor que eu devo cobrar pelos meus serviços de acordo com o lucro que eu desejo naquela obra ou naquela instalação. Vocês vão perceber que essa planilha ela é bem direta ao ponto, tá? Eu particularmente não gosto daquelas planilhas cheio de gráficos, cheio de dashboards, que parece que mais atrapalha do que ajuda. Então vocês vão perceber que essa planilha aqui ela é bem direta ao ponto. Bom, nesta primeira aba aqui, a gente vai inserir todos os nossos custos fixos e variáveis. Bom, de forma resumida, o que são custos fixos e custos variáveis? Custos fixos, só para a gente entender de forma bem simples e prática, tá? Custos fixos são aqueles custos que você tem que pagar, mesmo não fazendo nenhuma instalação ao longo do mês. Ou seja, são aqueles custos que você tem que pagar todo mês, independente se entrou dinheiro ou não na sua empresa. Ou seja, independente se você fez obra ou não, são boletos que você tem que pagar. Então esses são os custos fixos. Então vamos lá, custos fixos, tá? Vamos lá, custos fixos mensais. Por exemplo, eu tenho gastos com pessoal, como por exemplo, salário de funcionário, Prolabore, que é o seu salário, né? Você empreendedor tem o Prolabore, que é uma fatia que você retira como salário, 13º de funcionário, FGTS. Essa planilha, inclusive, ela já está pré-preenchida, tá, pessoal? Eu já pré-preenchi ela para mostrar esse exemplo aqui para vocês, para a gente não perder muito tempo, tá? Mas ela é bem intuitiva. É só ir lendo aqui, ó, o que está sendo pedido e colocando os valores, tá? Então, como por exemplo, estrutura, né? Aluguel, IPTU, IPVA, alguns gastos básicos e essenciais, como por exemplo, água, luz, gás, telefone, internet. Então, basta você ir lendo o que se pede aqui e colocando os valores aqui. Por exemplo, se eu não tenho um valor de serviço de limpeza mensal, bom, basta eu colocar R$0 aqui. Eu tenho esse custo, basta colocar o valor, né, que você paga referente a esse item, tá? Por exemplo, eu estou pagando o financiamento de um carro, eu coloco aqui o valor do financiamento. Não tenho esse financiamento, basta colocar aqui R$0, tá? E a gente já percebe aqui, ó, que o valor total ele já se ajusta, né, ele já se modifica de forma automática. Vou colocar aqui novamente esse valor, tá? R$2.000, por exemplo. Agora aqui nesta outra etapa, nesta outra tabela aqui de baixo, a gente fala dos custos variáveis mensal. Como esse próprio nome já é bem sugestivo, né? São os custos variáveis, tá? Como por exemplo, uma bonificação, horas extras, tá? São valores, são custos que você não tem fixo todos os meses. Eles variam de um mês para o outro e tudo mais. Então aqui a mesma coisa, tá? Basta você ir lendo o que se pede e preenchendo com os valores, tá? Referente aos custos variáveis que você tem ao longo do mês, tá? Aqui então já tem o total, ó. Aqui é o somatório tanto dos custos fixos quanto dos custos variáveis, tá? Então nesse nosso exemplo, novamente, é um exemplo hipotético, tá? Só para a gente contextualizar aqui. Aqui nesse caso, nesse nosso exemplo, a gente está tendo um gasto, tanto fixo quanto variável, de R$ 21.126,67.
Então, basicamente, nessa primeira aba, a gente preencheu com os nossos custos fixos e variáveis. A segunda aba aqui é referente ao custo das horas, tá? Aqui nessa tabela que fala da capacidade produtiva mensal, aqui referente ao número de pessoas produtivas, que nada mais é do que a mão de obra direta, tá? O que é essa mão de obra direta? O que é esse número de pessoas produtivas? Aqui já tem um balãozinho que já explica esse item, tá? Que é a quantidade de trabalhadores que estão diretamente envolvidos na execução do serviço, como, por exemplo, a quantidade de instaladores que irão executar a obra. Aqui neste exemplo eu estou considerando 2 instaladores, então, tá? Aqui é as horas diárias máximas produtivas, média por pessoa, tá? Aqui você vai colocar uma média por pessoa. Mas o que é essas horas diárias máximas produtivas? É o tempo que cada pessoa produtiva pode trabalhar por dia, sem considerar pausas para o almoço, tempo ocioso, reuniões ou atividades não relacionadas diretamente à produção. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que você contratou lá um funcionário e você contratou ele para trabalhar 8 horas por dia. Tá? Você vai colocar aqui essas 8 horas que você contratou essa pessoa, essas 8 horas, né, que ele tem disponível para trabalhar ao longo do dia. Aqui em dias trabalhados no mês também é uma média por pessoa, tá? Eu coloquei aqui 22 dias, então aqui eu estou desconsiderando o sábado e domingo, então dá uma média ali de mais ou menos 22 dias trabalhados de fato no mês. Aqui nesta linha eu já tenho as horas produtivas máximas no mês, então essa aqui é a quantidade de horas máximas, né, que esse meu pessoal, que esses meus funcionários, digamos assim, eles têm disponível para trabalhar no mês. Porém, aqui esta linha aqui, ela traz a porcentagem de produtividade. Porque vamos pensar só, uma pessoa, ela não é uma máquina, ela não consegue trabalhar com 100% de produtividade a todo momento. Ela vai ter uma pausa para ir no banheiro, para almoçar, para tomar um café, enfim. Então aqui eu estou considerando apenas 85% de produtividade. Então a capacidade produtiva mensal disponível de fato, ou seja, a quantidade de horas líquida, aqui nesse nosso exemplo, para essas pessoas que eu estou considerando, é de 299,2 horas, tá? Aproximadamente aí 300 horas. Já aqui embaixo, nessa outra tabela, fala do custo da hora de trabalho. Então aqui a gente vai calcular o custo da nossa hora de trabalho. Então aqui, por exemplo, eu tenho um total de custo fixo e variável, que são aqueles 21.126 que a gente viu na aba anterior. Aqui eu já tenho a capacidade produtiva mensal disponível, que são esses 229 que a gente calculou aqui em cima, tá? E aqui eu já tenho o cálculo, né, do custo da minha hora. Então a minha hora, ela custa aqui nesse nosso exemplo, R$ 70,61. Bom, depois que eu tenho definido quanto que custa a minha hora trabalhada, eu vim aqui nesta outra aba, obra, e aqui nessa tabela eu tenho o custo das horas para executar a obra. Tá? Então aqui eu vou ter o custo das horas que eu vou ter, né, para executar determinado serviço. Então vamos supor que a quantidade de horas para finalizar uma obra seja de 16 horas. Tá? Então aqui novamente é um exemplo hipotético. Então aqui eu estou calculando 2 dias para executar uma determinada obra, tá? 2 dias, 8 horas por dia, 16 horas. Tá? Então eu estou calculando aqui 16 horas para concluir uma instalação de um sistema fotovoltaico. Mas poderia ser, por exemplo, 10 horas, tá? 12 horas, 8 horas, enfim, você vai colocar aqui o valor, né, conforme a necessidade aí da sua instalação. Eu vou voltar aqui para 16 horas, só para a gente continuar com a nossa linha de raciocínio. Então aqui essa linha ela já me traz de forma automática o total do custo das horas para executar a obra. Então aqui, para eu executar esta minha obra, tá, eu vou ter só de custo das minhas horas R$ 1.129,77. Esse aqui é o total do custo das horas para executar esta obra, né, na qual eu estou considerando aqui 16 horas para finalizar essa obra. Aqui nesta tabela de baixo, né, eu estou considerando os gastos com materiais e deslocamento empregados na obra. Tá? Então, como é que funciona aqui? Aqui eu tenho, por exemplo, os gastos com deslocamento. Então, por exemplo, o número de visitas ao local, né? Como eu estou considerando 2 visitas, ou seja, 2 dias para ir até o local desta obra, né? Eu coloco aqui 2, tá? Eu estou considerando uma distância
de 50 quilômetros, ou seja, do ponto de partida até a obra eu estou considerando 50 quilômetros, mas veja bem, como são 2 dias, você vai ter a distância de ir até o local e voltar. Então só aí já deu 100 quilômetros. No dia seguinte, você vai percorrer novamente os 50 quilômetros até chegar ao local e depois mais 50 para retornar. Então, mais 100 quilômetros no segundo dia. Então, no total, você vai ter como distância, ter percorrido 200 quilômetros. E aqui depois você coloca as outras informações, como por exemplo, a eficiência do carro, o quilômetros por litro que o carro faz, preço da gasolina, valor de pedágio. Então aqui esta outra tabela aqui do lado, ela já traz de forma automática o custo de deslocamento, ou seja, o gasto com gasolina que você vai ter, o valor de pedágio. Aqui você também coloca o valor de alimentação que você vai gastar, coloca também algum material que você vai ter que gastar, como por exemplo, aluguel de um andaime, de um elevador, alguma ferramenta, enfim. Se, por exemplo, você gastar também com hospedagem, imprevisto, aqui nesta linha também você consegue colocar outros gastos, que você possa vir a ter na sua instalação. Enfim, então aqui, só de gastos com materiais e deslocamento, eu vou ter R$ 211,43. Bom, então tendo aqui os gastos com materiais e deslocamento já definidos, a próxima aba é referente ao valor de serviço. Esta aba então já vai trazer para mim qual que é o valor que eu devo cobrar pelo meu serviço. Então aqui nesta tabela aqui, fala do total dos índices de comercialização. Ou seja, a porcentagem de imposto que você de repente vai pagar nessa sua instalação, alguma eventual comissão, alguma porcentagem de taxa administrativa de cartão, frete, enfim. E aqui nesta linha o lucro desejado. Então a gente vai inserir aqui o lucro que a gente deseja ter nesta instalação. Aqui eu estou considerando, nesse nosso exemplo, 40% de lucro, mas poderia ser, por exemplo, 30%, poderia ser 45%, enfim, você coloca o valor que você deseja e a planilha já vai calculando tudo de forma automática, Eu vou colocar aqui então 40%, 40% que é o que eu desejo obter de lucro aqui nessa instalação, somados com 6% de imposto, que é o que eu estou considerando também aqui nesse exemplo, eu vou ter um total de taxas de incidência de 46%. Mas, novamente, isso aqui são apenas números hipotéticos, só para a gente contextualizar aqui no nosso exemplo. O importante é a gente entender tudo como um todo, mas, logicamente, você iria personalizar esses números, iria inserir aqui os valores conforme a necessidade da sua instalação. Bom, e feito isso, a planilha já traz aqui de forma automática o valor que a gente deveria cobrar pelos nossos serviços para obter o nosso lucro desejado de 40%. Então, aqui nesse caso, o valor do nosso serviço à vista seria de R$ 2.483,70. Tanto que, se eu pegar aqui a calculadora e fazer aquele exercício novamente, então aqui eu tenho R$ 2.483,70. Se eu diminuir 46%, que são esses 46% daqui, que é o nosso lucro desejado de 40%, mais 6% de imposto, então vai dar 46%. Então, o valor de venda aqui do nosso serviço menos 46% igual 1.341,20, que é exatamente o total dos custos que a gente vai ter para executar essa instalação. Então a gente pode perceber que nesse caso, nesse nosso exemplo, eu estou tendo o lucro esperado e o lucro desejado conforme os cálculos que eu mostrei agora aqui para vocês. Bom, dito isso, lembra que eu falei para vocês sobre a margem de contribuição? E o que é a margem de contribuição? É o valor que sobra de cada venda depois de pagar os custos diretamente ligados a ela. E essa sobra é usada para pagar os custos fixos e gerar lucro no final do mês. Então, se eu for vender o meu serviço por esse valor de R$ 2.483, bom, esse aqui é o valor bruto, É o valor bruto para esse meu serviço. Se eu descontar aqui desse valor os meus custos, que seria o quê? Que seria o total do custo das horas para executar a obra e o total de gasto de materiais e deslocamento,
tá? Que dá um valor aqui de R$ 1.341 só de custos, tá? Então, se eu descontar esses 1.341 dos meus 2.483, que é o valor do meu serviço, eu vou ter a minha margem de contribuição. E a margem de contribuição é exatamente isso. É o valor que sobra de cada venda depois de pagar os custos diretamente ligados a ela. Que é exatamente isso que está representando esse valor. A gente pegou o valor do nosso serviço, tá? O nosso valor de venda do nosso serviço, descontou os custos que a gente teve para executar esse trabalho, para executar essa instalação, e sobrou aqui para a gente a nossa margem de contribuição. E veja bem por que é importante você dominar esse conhecimento e ter esse tipo de estratégia. Olha só, vamos supor aqui que a nossa margem de contribuição fosse de R$ 1.000, só para facilitar os cálculos. Eu sei que os meus custos fixos e variáveis ao longo de um mês é de aproximadamente 21 mil, tá? Vamos supor que seja de R$ 21 mil só para facilitar os cálculos também. Com esses números, pessoal, eu tenho clareza que eu vou ter que fazer 21 instalação ao longo de um mês só para cobrir os meus custos fixos e variáveis, tá? Então, novamente, eu tendo uma margem de contribuição de R$ 1.000, eu vou ter que fazer 21 instalação, como por exemplo, dessa aqui que a gente calculou, 21 instalações, tendo uma margem de contribuição de R$ 1.000, então, ou seja, eu vou ter R$ 21 mil de margem de contribuição ao longo do mês. E essa margem de contribuição é o que de fato vai pagar os meus custos fixos e variáveis daquele mês, tá? E só a partir dessas 21 instalações que eu de fato vou ter lucro. Bom, e uma outra análise e também uma estratégia que a gente pode adotar é a seguinte. Pensa comigo. Se o somatório da minha margem de contribuição que eu tenho em cada instalação que eu faço ao longo do mês, esse somatório precisa primeiramente atingir o valor dos meus custos fixos e variáveis que eu também tenho ao longo de um mês, para eu depois começar a ter lucro, uma estratégia que eu posso adotar é tentar diminuir os meus custos fixos e variáveis que eu tenho ao longo do mês. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, eu tenho aqui um total de custos fixos e variáveis ao longo do mês de aproximadamente R$ 21 mil. Então, aqui nesse caso, eu precisaria fazer 21 instalações com margens de contribuição de R$ 1.000 cada uma para eu atingir esse meu custos fixo e variável, para eu depois sim começar a ter lucro. Então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar diminuir esses custos fixos e variáveis que eu estou tendo aqui no mês. Tá? Então, por exemplo, eu posso avaliar item por item e tentar reduzir esses valores, como por exemplo, aqui no tópico de seguros, né? Falando de imóvel, eu estou considerando aqui R$ 2.000. Então, uma estratégia que eu poderia adotar seria tentar negociar com a seguradora para ela diminuir esse valor. Ou eu faço uma avaliação se realmente está compensando eu pagar aqui R$ 2.000 de seguro de imóvel, por exemplo. Então aqui eu poderia renegociar esse valor, por exemplo, tentar baixar ele pela metade, considerar aqui R$ 1.000. Eu converso com a seguradora, tento renegociar, enfim. Ou eu vejo se realmente vale a pena, né? Se eu ver que não vale a pena, eu posso eliminar esse meu custo. Posso também fazer outras análises aqui no custo variável, né? Como por exemplo o gasto de gasolina. Eu revejo, né, se eu tenho outros meios de transporte mais barato para eu economizar com gasolina. Então, de R$ 800 eu passe a pagar aqui R$ 500 por mês de gasolina. Consequentemente, eu vou pagar menos de pedágio também, né? R$ 50 por exemplo. E utilizando menos o carro, consequentemente, eu vou ter menos manutenção corretiva com o veículo, tá? Então, de 250 eu passo a pagar uma média de R$ 100 por mês, tá? Lembrando que esses valores aqui são médias mensais, tá? Então, vamos ver aqui quanto que já diminuiu. Ó, o nosso total de custos fixos e variáveis agora já diminuiu para em torno de R$ 18.600. Então, adotando essa estratégia prática de fazer uma análise dos custos que eu conseguiria diminuir ou cortar ao longo do mês, eu já consigo reduzir significativamente o meu total de custos fixos e variáveis que eu tenho ao longo do mês. Então, de R$ 21 mil
a gente passou para 18.600 aproximadamente. Então antes eu precisava fazer 21 instalações com margem de contribuição de R$1.000 por instalação, para daí sim eu passar a ter lucro. E agora, entre 18 a 19 instalações eu já consigo cobrir todos os meus custos fixos e variáveis, e a partir disso eu já consigo ter lucro. E lógico, eu estou usando aqui nesse exemplo uma margem de contribuição de R$1.000 só para facilitar os nossos cálculos, mas na prática, nas suas instalações, você pode ter margens de contribuição muito mais do que R$1.000. Isso vai ficar um pouco mais claro aqui nesta outra aba. Aqui, nesta aba lucro mensal, é onde você vai ter novamente mais clareza do seu lucro de fato que você vai obter no final do mês. Então vamos supor aqui nesta coluna do mês de janeiro, tá? Você fez lá uma instalação que te gerou uma margem de contribuição daquela obra de R$ 4.523, você fez uma segunda instalação que te gerou uma margem de contribuição de R$ 5.231, você fez uma outra obra que te gerou uma margem de contribuição de R$ 2.125 e assim por diante, tá? Então vamos supor aqui, eu vou até colocar aqui esses nossos R$1.000 ali que a gente teve de margem de contribuição nesse nosso exemplo, tá? Então aqui, cada linha dessa daqui, cada valor desse aqui é a margem de contribuição para cada obra que a gente fez ao longo do mês. Então aqui nesse exemplo, no mês de janeiro, eu teria feito 15 obras ou 15 instalações com esses valores referentes a cada margem de contribuição de cada obra. E seguindo aqui para baixo na planilha, eu tenho esta parte aqui que traz o meu valor líquido do lucro no final do mês. Então aqui eu tenho, por exemplo, nesta linha, tá? O somatório de cada margem de contribuição, nesse caso aqui ao longo do mês de janeiro, que deu R$46.000. E eu também já tenho a previsibilidade do meu custo fixo e variável ao longo de um mês, que é de R$21.126. Tá aqui, esse valor aqui é o valor referente aos custos fixos e variáveis que eu tenho ao longo do mês. E agora se eu fizer o seguinte cálculo, que é pegar o somatório das minhas margens de contribuição, que é de 46.000, e diminuir os 21.126, que é referente ao meu custos fixos e variáveis, agora sim eu vou ter o meu lucro líquido no final do mês, que é de R$ 24.888. Então aqui na planilha basta você ir preenchendo com cada margem de contribuição que você vai obtendo nas instalações que você vai fazendo ao longo do mês. Você também já vai ter as informações dos seus custos fixos e variáveis ao longo do mês e a planilha já consegue trazer aqui de fato o lucro líquido que você vai ter ao final de cada mês. Então percebe que utilizar a planilha lucro certo, você consegue montar uma estratégia para o seu negócio. Você tem muito mais clareza do seu lucro e muito mais clareza também e certeza da precificação que você deve colocar nos seus serviços para obter o lucro correto. Bom, e aqui também segue essa mesma lógica, né? Essa mesma linha de raciocínio para os demais meses ao longo do ano. Aqui embaixo também traz esse gráfico, que é um reflexo desta tabela que a gente viu aqui em cima. E agora aqui nesta aba imprimir, aqui você consegue editar aqui nesta página, tá? O seu orçamento para você passar para o seu cliente. Então aqui nesta página você consegue colocar a logotipo da sua empresa, as informações do seu cliente, as informações da sua empresa, o endereço do seu Facebook, do seu site, do seu Instagram, tudo isso de forma editável, tá? Você consegue, inclusive, por exemplo, mudar as cores, as palavras, as frases, enfim. Então aqui também você consegue descrever os diferenciais da sua empresa, consegue colocar aqui algumas fotos das suas instalações. E aqui nesta parte já traz de forma automática, né, o valor conforme a gente calculou anteriormente. Aqui também tem um texto persuasivo que diz do porquê contratar um instalador profissional faz toda a diferença no seu sistema de energia solar. Você também pode editar esse texto aqui caso você queira. Aqui também você consegue adicionar mais páginas, tá? Basta você estender essa linha azul que você consegue adicionar mais páginas conforme a necessidade da sua instalação, tá?
Então aqui, por exemplo, ó, eu adicionei mais uma página que você consegue colocar outras informações caso você queira, editar, enfim. Então você consegue personalizar toda essa planilha aqui conforme a sua necessidade e no final você consegue imprimir, tá? Basta vir aqui e imprimir, certo? Que já aparece aqui todas as páginas, tá? Conforme você editar e modificar. Então já é uma mão na roda, né? Essa planilha, porque você também já consegue sair com o seu orçamento impresso e entregar para o seu cliente. Então a planilha Lucro Certo também traz essa facilidade, além de toda a automatização e assertividade que ela traz, também tem essa opção onde você já consegue elaborar o seu orçamento, imprimir e entregar para o seu cliente. Bom, então a gente viu a importância de dominar esse assunto, de saber precificar de forma correta, de ter clareza nas informações, que não basta simplesmente você fazer o levantamento dos custos que você vai ter em cada obra e jogar uma porcentagem em cima deles achando que aquilo vai ser o seu lucro. Tem muito mais informações envolvidas que você precisa considerar no seu orçamento, como todos esses que a gente viu. Os custos fixos, os custos variáveis, custos de mão de obra, enfim, todo esse apanhado de informações que a gente viu nesse exemplo. E por não levar essas informações em consideração na hora de montar um orçamento, é que muitos instaladores acabam tomando prejuízo e não vendo a cor do dinheiro no final do mês. E se de repente esse for o seu caso, talvez você esteja errando na precificação das suas instalações. Infelizmente o tempo aqui nesse vídeo ele é muito curto, mas o que eu tentei passar para vocês foi ao menos vocês entenderem da necessidade e importância de dominar esses conteúdos, dominar essas estratégias, para vocês conseguirem aplicar nas suas obras, nas suas instalações, ter clareza do lucro que você está tendo em cada instalação, do preço que você está colocando nos seus serviços e, consequentemente, obter o lucro desejado todos os meses. Então, para você que já trabalha com instalação de energia solar, mas não está conseguindo ver a cor do dinheiro no final do mês, eu consigo te ajudar. E para você que deseja começar a trabalhar com instalação de sistemas de energia solar, você também pode já entrar nesse mercado de forma lucrativa. Mas Leonardo, eu nunca fiz nenhuma instalação, eu não sei nem por onde começar, não sei como é que se instala um sistema de energia solar. Fica tranquilo e deixa eu te falar. O curso Instalação Solar Lucrativa, ele foi pensado justamente nisso. Então, dentro do curso, as aulas são 100% práticas. As aulas, elas foram gravadas em instalações reais com a câmera fixada no meu capacete. Então você vai se sentir presente na obra. É como se você estivesse ali comigo instalando aquele sistema. Tudo que eu vi, você também vai ver. Então você vai conseguir acompanhar toda a instalação do começo ao fim. Todo aperto de parafuso, toda a conexão, toda a elaboração da infraestrutura, passagem de cabo, conexão com a rede, start do inversor, toda a parte de comissionamento, enfim. Você vai visualizar de perto o início e o fim de uma instalação por completo. E uma instalação real, inclusive em diferentes tipos de telhado. Telhado cerâmico, telhado de fibrocimento, telhado metálico. Então o curso Instalação Solar Lucrativa ele já foi pensado também em você que nunca teve nenhuma experiência com instalação, que nunca instalou, que não sabe, que não tem nenhuma ideia. Fica tranquilo que você vai acompanhar várias instalações do começo ao fim em diferentes tipos de telhado, acompanhando de perto cada etapa de cada instalação. Tudo passo a passo e nos mínimos detalhes. Então, para você que deseja se aprofundar nesse assunto, o que mais você vai encontrar no curso Instalação Solar Lucrativa? Eu vou ler aqui a minha colinha. Então vamos lá. Como precificar os trabalhos de forma correta e lucrativa, conforme a gente já fez uma aula preliminar aqui nesse vídeo, mas logicamente dentro do curso a gente tem muito mais tempo para se aprofundar em cada assunto, nas estratégias. Além disso também vamos ver uma análise do módulo fotovoltaico na prática, como calcular o arranjo dos módulos fotovoltaicos, ou seja, como calcular as strings. Inclusive eu já conversei com instaladores que já são profissionais há muito tempo nesta área, e alguns deles me falaram, Leonardo, eu faço as instalações no automático. Eu não sei a quantidade correta de strings ou o máximo de módulos que eu devo conectar numa string. Alguns deles também não sabem o porquê que não se deve conectar no mesmo MPPT do inversor
strings com quantidades diferentes de módulos? Ou por que não se deve conectar na mesma string módulos diferentes, de potência diferentes ou modelos diferentes? Enfim, são instaladores que apenas instalam de forma automática, que eles pegam o projeto e saem instalando de forma automática, sem saber o porquê daquilo. E tudo isso você vai ver com bastante detalhes no curso Instalação Solar Lucrativa. Além disso também eu vou te mostrar as ferramentas que o instalador fotovoltaico ele deve ter. Então para você que está iniciando, quais ferramentas você deve comprar para começar a trabalhar com instalação. Tudo isso eu vou te mostrar com bastante detalhes. Equipamentos de segurança e montagem de linha de vida. Então quais equipamentos de segurança você deve utilizar, como que se monta uma linha de vida e o que se usa para você fazer uma instalação segura. Descarga e armazenamento dos equipamentos fotovoltaicos. Fixação dos módulos em diferentes tipos de telhado, encaminhamento dos cabos de corrente contínua e corrente alternada, qual que é a forma ideal para fazer o encaminhamento dos cabos de corrente contínua, por exemplo. Eu particularmente já vi muitos instaladores fazendo o encaminhamento dos cabos de corrente contínua em forma de laço, como se fosse um círculo. E não é o mais adequado a se fazer essa disposição dos cabos. O mais ideal seria levar esses cabos de corrente contínua juntos, em paralelo um do outro. E no curso eu te explico com mais detalhes o motivo disso. Além disso, crimpagem dos conectores MC4, montagem da infraestrutura elétrica e civil, então toda a parte da montagem dos suportes de fixação, dos perfis e por aí vai, instalação e ligação da string box, instalação e ligação do quadro de corrente alternada, toda a parte de ligação de DPS, disjuntor, execução do sistema de aterramento, conexão do sistema fotovoltaico com a rede elétrica, comissionamento do sistema fotovoltaico, que são todos os testes que você faz antes de ligar o seu sistema fotovoltaico ou antes de ligar o inversor, e o start do inversor, que é de fato o seu sistema fotovoltaico funcionando na prática. Então você pode perceber que você vai poder visualizar de perto toda a instalação do começo ao fim em diferentes tipos de telhado, como se você estivesse fazendo parte daquela instalação, vendo tudo nos mínimos detalhes. E além de tudo isso, quando você entra para o curso Instalação Solar Lucrativa, você recebe o bônus da planilha Lucro Certo, conforme eu já mostrei aqui nesta aula, e além daquela planilha, você recebe a planilha Checklist Cabo a Rabo. Então aqui na tela do meu computador eu estou te mostrando aqui o checklist cabo a rabo, que é um checklist, né? Uma planilha voltada para a visita técnica. Então você, instalador, que precisa fazer uma visita no cliente antes da instalação, com essa planilha aqui você consegue fazer todo o levantamento das informações que você precisa daquela obra, daquele cliente, né? Para depois você fazer a instalação no sistema fotovoltaico, tudo isso de forma bem rápida, tá? Então aqui é um checklist com várias informações, tá? Informações, por exemplo, do local, do padrão de entrada do cliente, da infraestrutura elétrica, das dimensões do telhado, tá? Ó, a superfície, você consegue selecionar aqui qual que é o tipo de telhado para esse cliente ou para essa instalação. Também tem a estrutura do telhado, tá? Todas as medidas que você pode coletar para depois você fazer a instalação dos suportes de fixação. Além disso, também aqui um espaço para desenho. Enfim, é um checklist super completo que você pode levar até o cliente antes, né, do dia de fato da instalação, para você fazer o levantamento de todas as informações que você precisa, para depois sim fazer a instalação sem ter surpresas. E além desses bônus, que é a planilha Lucro Certo e o checklist cabo a rabo que eu acabei de mostrar para vocês, você também vai participar de um grupo VIP no WhatsApp, onde você vai ter a oportunidade de fazer network com outros instaladores e também tirar dúvidas. Então, ao longo de todo o curso, você vai receber todo o suporte que você precisa. Então, mais uma vez, se você ficou interessado em se capacitar, em como que você pode criar estratégias e prosperar no mercado de instalação de energia solar, é só clicar em algum botão que vai aparecer aqui nesta página mesmo. Você vai ser direcionado para uma página de checkout, onde você vai fazer a sua inscrição e após isso, você já recebe no seu e-mail o acesso às aulas. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula, também espero ter te ajudado de alguma forma e sem mais delongas, eu te vejo no Instalação Solar Lucrativa.